Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui, tratando de assuntos sobre o nosso emocional. E devido a todas as coisas importantes que vamos falar hoje, eu te digo, vamos pensar? E hoje eu estou aqui com a terapeuta Bia também, que vai começar a apresentar sempre o programa comigo. Obrigado por ter aceitado vir à frente junto do programa aqui comigo. Obrigado, Bia. Obrigada, Paulo. É legal, né? Provavelmente a gente vai ter muitos papos bons aqui a respeito da psicanálise, do emocional, né? Essa troca, esse bate-bola aqui é muito importante, né? Acho que o assunto da psicanálise é uma coisa que você gosta de falar também. Gosto, é sempre bom falar de psicanálise, né? E a gente nunca sabe de tudo, é sempre bom também a gente vai falando, vai estudando, a gente sempre vai aprendendo mais, né? É legal. E é isso aí então, né? Acredito que você que está aí do outro lado da telinha, que pode se beneficiar com algumas coisas que a gente sempre fala, mais uma vez eu quero reafirmar o convite para você, né? Que você comente nas redes sociais da MDTV, Facebook, Instagram, o próprio YouTube. Às vezes você está lá assistindo o programa na TV e depois você vai nas redes sociais, encontra o programa Vamos Pensar, você pode ir ali fazer seus comentários. Deixe suas dúvidas, suas críticas, ou deixe suas opiniões, ou alguma coisa que você viu no programa, chamou a atenção, você fala assim, poxa, eu quero que eles falem sobre isso, ou me ajude a tirar dúvidas. Vamos debater. Eu com a terapeuta Bia aqui vamos falar e comentar a respeito das suas ideias, dos seus comentários, e vai ser muito bom ter a sua opinião aqui. Bia, hoje o assunto acho que é importante, né? Tem a ver com a vida, tem a ver com um monte de coisa, né? O que você me diz do tema de hoje aí, para deixar o pessoal? Então, a gente deixou alguma coisa sobre reflexões da vida. Nossa, isso é bom, né? Assim, vai ser um papo, né? Uma conversa ali, né? Sim. Reflexões sobre a vida. Acho que muita gente, às vezes, quando fica... Tem vários memes, eu lembro que eu vi um meme na internet de um garotinho pensando assim, reflexão sobre a vida, né? Acho que as pessoas fazem muita reflexão sobre a vida durante a própria vida. Elas pensam sobre isso, né? O que você acha? Não sei, eu acho que as pessoas ultimamente, elas não vêm fazendo muita reflexão sobre a vida, não. Eu acho que com a vida moderna, né, cotidiano, super turbulento, corrido, eu acho que a maioria das pessoas elas estão vivendo no piloto automático. Então, elas não estão refletindo muito a respeito da vida, porque às vezes nem é questão de falta de consciência, às vezes é porque elas não têm tempo mesmo. Uma vida muito corrida. E eu acho que isso precisa ser repensado. Eu acho que o despertar, quando você desperta para a vida, eu acho que uma das questões é repensar o tipo de vida que você está levando, né? Se ela está fazendo você só viver no piloto automático, sem realmente viver ela de verdade, né? Podemos dizer então que a reflexão sobre a vida, que é o que a gente vai falar aqui, reflexões sobre isso, é muito mais do que uma pessoa que está sentada no canto e alguém pergunta o que você está fazendo? Estou aqui pensando na vida. É muito mais do que esse sentido, né? Sim. Nossa, que legal. E como a gente sempre faz, a gente trouxe aqui alguns itens reflexivos a respeito disso, né? Algumas perguntas que nós vamos debater sobre elas, sobre reflexão sobre às vezes você está do outro lado da telinha e vai falar assim, poxa, eu acho que eu estou numa reflexão dessas que vocês comentaram aí. Então, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, além do que a gente vai falar aqui, deixa nas redes sociais da MDTV. Vai ser um prazer eu e a terapeuta Bia trazer para cá seus comentários, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar a primeira pergunta a respeito das reflexões sobre a vida. Você quer fazer as honras da primeira pergunta? Tá, então, para você, Paulo, o que é ter o que significa ter uma vida significativa? Uma vida significativa. É uma pergunta boa de reflexão da vida, né? Ter uma vida significativa. Eu acredito que é você, de um jeito ou de outro na sua vida, procurar ter um objetivo, você procurar fazer mensurações até onde você pode ir, ter metas, acredito que é uma coisa importante. Eu lembro que teve um programa aqui que a gente falou sobre metas, e você a próprio nome diz da pergunta, né? Assim, vida significativa, é você colocar um significado até onde você pode chegar. E eu acredito que pessoas que têm objetivo e um significado de vida, elas vão longe, né? Falando em si próprias, no seu crescimento, né? E para você, Bia?
vida significativa? Como que chega até isso? Eu acho que a vida significativa é você ter um propósito maior. Eu acho que também não tem uma receita de bolo pronta, sabe, Paulo? Não tem um script da vida, né? Como é que você vai ter algo Não tem uma escrito receita já? de bolo pronta, mas assim, eu acho que você ter uma vida significativa é você ter algum propósito. Viver por algum propósito que tenha um valor maior. Esse propósito, né, de ter o valor, de procurar, né, ter um valor maior na sua vida acho que envolve todas as áreas, né? O que você quer dizer, por exemplo, também, acho que você concorda, você procurar algo maior internamente, crescer internamente. Também faz parte, né? Eu acho que o propósito é você despertar, é você buscar mais espiritualidade, é buscar ajudar os outros, ajudar a ter um mundo melhor, uma vida melhor, as pessoas que estão ao seu redor, contribuir para que elas possam ter uma vida melhor também. Às vezes você não vai ser, assim, conseguir ser o Homem-Aranha, o Superman, o Batman. Eu acho que nem é bom você querer ser o salvador do mundo. Mas, assim, eu acho que fazendo por você e pelo menos pelos seus ao seu redor, eu acho que já assim, faz uma boa diferença, sabe? Começando por você mesmo, sabe? Às vezes você quer abraçar o mundo inteiro, você não consegue, porque uma andorinha só não faz verão, né? As outras pessoas também, elas têm que querer e fazer, mas eu acho que a gente tem que começar pela nossa vida, dentro de nós, e as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Eu acredito que começa por aí, né? Às vezes a pessoa ela quer salvar o mundo, mas esquece de salvar a própria casa. Né? Às vezes não acontece isso, às vezes você quer ser o super-herói aí, mas dentro de casa você não faz a diferença, você não é legal, ou tá vivendo um piloto automático, né? Então tem que ver o propósito pelo qual você está fazendo as coisas. Tem gente que tem propósito, mas às vezes é um propósito, faz as coisas certas pelo motivo errado. Você me entende? Acho que muita gente está entendendo. Sabe, faz as coisas certas pelo motivo errado. Eu acho que a gente tem que fazer o certo por um propósito justo. O propósito justo que acho que é o desafio disso, né? Você procurar um propósito para sua vida justo, que não seja aquele torto, aquele... Mas eu acho que todo mundo tem que buscar um propósito, sim. Legal. E a vida fica mais significativa dessa forma, né? Respondendo certeza. A pergunta. Nossa, que legal, viu? Eu leio outra próxima pergunta reflexiva aqui, Bia. Como equilibrar o trabalho e a vida pessoal de maneira saudável? Se me permite começar falando, porque assim, as pessoas falam, algumas que estão aí do outro lado da telinha vão falar assim, olha, eu trabalho demais, às vezes eu chego em casa e não consigo dar atenção para as pessoas de casa, meus amigos, ou vice-versa, e não consigo concentrar no trabalho. Eu acredito que a conciliação dos aspectos da vida é um desafio também para a pessoa, né? Porque ela tem que ter um controle a ponto dela falar assim, poxa, eu tenho tudo designado dentro da minha vida, a qual eu consigo dar atenção para tudo. Mas é um desafio, não é? O que você acha? É difícil. Principalmente, como eu acabei de logo no início, a gente vive num mundo moderno muito, muito, muito rápido, né, que exige muito de você, principalmente no trabalho, muita concorrência, né, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, mais competitivo. Então, às vezes, a pessoa ela até quer, sim, ela quer conciliar tudo, só que ela não está conseguindo. Né, porque ela tem que pagar as contas, ela tem que cuidar da casa, dos filhos. Então, assim, é bem complicado, né? Às vezes ela tem um trabalho que às vezes ela tem que levar o trabalho para casa, né? O ideal, o que é? O ideal, tipo assim, para você conciliar a sua vida social, a sua família, né? O seu relacionamento e trabalho tipo assim, quando você chegar na sua casa, esquece trabalho. Agora é casa. Mas muitas vezes, como eu falei, pela correria, competitividade, exigências,
né, do chefe, etc., às vezes você acaba trazendo problemas, trazendo trabalho para casa, né? E é um desafio. Eu acredito que quando, assim, eu escuto muita gente, principalmente quando atendo, né, nas terapias, né, que as pessoas, às vezes elas externam, assim, um conflito muito grande, porque às vezes elas não dão a devida atenção aos filhos, né, porque é muito corrido, e também elas reclamam, às vezes, do ambiente de trabalho, que não é um ambiente saudável, né? Às vezes eu vou falar como que me relatam, às vezes é um ninho de cobras, né? Então, e afeta, não tem como, afeta até o emocional, afeta a saúde. E às vezes afeta até quem está convivendo com a pessoa. O que eu posso falar, assim, uma reflexão, assim, um conselho que eu posso dar é se planejar, e se você vê que o seu trabalho está afetando de uma forma, assim, que você não vê outra saída, né, de resolver, é se planejar e procurar outra área, procurar outro emprego, procurar outro ramo, né, e fazer isso assim com planejamento. Se a pessoa sentir isso, ela consegue fazer com calma um plano para mudar o leme da vida. Prejudicar, né? Tem que pagar a conta, não pode abandonar emprego assim, mês que vem, como é que fica, né? Então, mas assim, se você tá triste, se você tá ficando doente, né? Se tá afetando a sua vida social, o seu relacionamento, a sua vida com os seus filhos e até o relacionamento consigo mesmo, né? Porque o ambiente de trabalho é um ambiente extremamente tóxico. Eu aconselho você começar a se planejar e mudar de emprego, mudar de ramo, mandar uns currículos, fazer um network aí de contatos para ver se tem pessoas que conseguem te indicar em outro lugar, né? Dar uma dica, ó, lá tá precisando, alguma coisa assim. Se mexer, não ficar lá, porque o adoecimento mental é muito caro, porque ele se manifesta depois fisicamente, com alguma outra coisa, com alguma outra doença, né? Então, assim, eu aconselho isso. Eu já vi não é fácil, requer coragem, mas... Que vá avante na mudança. Que vá avante na mudança, porque é difícil, mas eu garanto para você, você não vai se arrepender depois que você conseguir. Sabe o que me fez pensar aqui? O seu raciocínio foi muito boa, Bia. Bom, na verdade, porque eu fiquei pensando aqui, às vezes a pessoa passa assim 20 anos num trabalho que ela não está feliz. E o que ela poderia fazer já quando detectasse, né, uma maneira assim, poxa, não posso perder o trabalho. É lógico que você não pode perder o trabalho, mas ela passou 20 anos no trabalho ruim que ela poderia em pouco tempo relativo a 20 anos se preparar, né? Um exemplo, né? Fazer uma nova faculdade de uma nova área onde ele poderia ter oportunidade, não sofreria os 20 anos num lugar maçante. Então é se preparar. É aquela filosofia, se eu não estou me sentindo bem em algum lugar, eu vou sair. É lógico, planejando no caso do trabalho, não sair fazendo isso aí por causa de uma maneira corrida, né? Mas você consegue planejar. Eu penso muito nisso. Uma vez, Bia, só compartilhando com você aqui, acho que o pessoal vai gostar também, eu estava numa sessão de terapia com uma moça e ela começou a falar, eu perguntei para ela, como é seu dia? Eu falei, fala o seu dia para mim. E no exercício da terapia, eu falei para ela fazer a agenda do dia dela, ela colocar os horários e o que ela fazia. E ela colocou, acordo 5:30 da manhã, alguma coisa assim, né? E me preparo para o trabalho, aí das 6 às 7 vou pegar um ônibus, das 7 às 8 eu pego um outro ônibus, e depois das 9 até não sei que horas ela trabalha, final da tarde, e depois pega um outro ônibus, mais um outro condução, né, para poder chegar até a casa, e quando chega ela faz algum alimento, alguma coisa para casa, e ela só vai dormir depois. E eu mesmo ajudei a identificá-la, né? Ela também percebeu ao fazer a agenda, ela até chegou falando algo sobre isso, que não tinha nenhum momento para ela. Ela colocou tudo ali para fazer, assim, trabalho, né? E ela tinha parentes que ela gostava muito, né? Que estavam do lado, mas ela não conseguia tirar um momento na agenda, então foi todo um replanejamento. Na terapia foi legal que a gente falou, peraí, vamos pegar, a gente vai ter que começar
do mínimo até um dia que você consiga fazer o ideal. E ela começou, a gente refez, né, juntos numa atividade na terapia, e a gente pegou um momentozinho que ela poderia, peraí, essa meia hora aqui eu vou tentar dar uma encurtada em alguma coisa e deixar um pouquinho desse tempo para ficar com o familiar que ela queria, não estava tendo tempo. Então, dessa forma, às vezes, aos poucos, a pessoa consegue ir mudando, né, o dia dela, né? O que você acha? É igual no programa passado, que a gente falou a respeito de equilíbrio emocional. Isso, muito bom. E tinha como é que fala? Alguns itens. Alguns tópicos, né, que foram isso. falados, né, que planejamento, adaptação, várias coisas que ajudam a você conseguir organizar a sua vida, né, com propósito, com objetivos, né, com ações, com atitudes, né, então, assim, nesse caso, precisa de planejamento, a gente precisa saber planejar a nossa vida. Muitas vezes é necessário, eu acredito que às vezes é melhor você fazer algo que você não goste num curto período de tempo, mas você vai planejar, até tantos anos ou tantos meses eu vou fazer isso, eu vou continuar aqui. Eu não gosto, mas eu vou fazer. Mas só que daí eu consigo ter recursos para eu fazer o que eu quero depois, né? Mas assim, como eu falo, né? A vida é um risco, né? Muitas vezes você planeja por um período muito grande, extenso de tempo, né? Um ano, sei lá, e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes, tipo assim, eu vou ficar 5 anos nessa empresa, não gosto dela, mas eu preciso para, vamos dizer assim, para organizar minha vida, tudo tal, né? Eu vou fazer uma faculdade, dura 5 anos, não gosto onde eu trabalho, mas eu só sair daqui quando me formar, né? Ok, é um bom planejamento, é o que, vamos dizer assim, que a maioria faz, né? Mas durante 5 anos é muito tempo, né? Pode acontecer tanta coisa, né? Durante 5 anos, eu nem sei se amanhã eu vou estar viva, né? A gente não sabe. Então a gente tem que ver. Às vezes, será que compensa você se está causando vários danos, você ficar tanto tempo ali, né? Ou será que está na hora de você se adaptar e reformular o seu planejamento, ficar mais tempo, né? Ficar menos tempo, quer dizer, né? E migrar para outro lugar, continuar fazendo faculdade, né? Porque se está afetando a tua saúde, você tem que fazer alguma coisa, né? Se está ficando insustentável, insuportável, você precisa fazer alguma coisa. Agora, assim, o que eu faço? Nossa, Bia, terapeuta Bia, o que eu faço? Né? Assim, eu falar para você exatamente o que você deve fazer, eu não tenho a resposta, porque a vida não é uma receita de bolo pronta. Eu não sei exatamente, você está me falando tudo o que acontece na sua vida, mas eu não sei exatamente, eu não estou ali vivendo a sua vida. Eu não sei exatamente o que você passa, né? Os perrengues que você está passando. Então, às vezes, as respostas estão dentro de você. Você tem as respostas melhor do que eu, né, para falar. Então, você tem que dar um jeito. Infelizmente, o terapeuta, ele não tem todas as respostas. Né? E o psicanalista também, ele não é para dar resposta, né? Ele faz você ter os insights da sua vida para as respostas que você precisa. E justamente os tópicos que a gente faz aqui, como não tem uma receita de bolo pronta, o que a gente pode falar para o pessoal em casa é o seguinte, que se fazer você pensar um pouquinho a respeito já é o suficiente, porque aí você molda, né, o que a gente está falando aqui. E o que você falou, Bia, é muito interessante porque o esforço que as pessoas têm que fazer por um certo período para ficar um pouco mais tranquilo e pensar mais na vida, isso é muito válido. É como os velhos sábios sempre falam, né? Para a borboleta voar, ela tem que se esforçar para quebrar o casulo. E não é fácil, mas ela faz. É muito legal. Eu gosto muito desse exemplo da borboleta. Quer fazer as honras da próxima pergunta? Vamos lá. Acho que é a terceira, é isso? Qual o papel? Deixa eu ver se... Qual o papel do perdão? Isso, né? Consegui encontrar. O que é perdão, né? O que é perdão? O papel do perdão. O perdão na jornada da vida. Caramba, esse é um item. As pessoas devem pensar... Porque um monte de gente deve estar por aí, não perdoei tal pessoa, nunca me perdoaram, então um monte de coisa ali, vira culpa, sei lá, vira um monte de coisa.
Como é que será que é um papel do perdão na vida da pessoa? Isso é importante, Bia? O que você acha? Então, perdão é uma coisa muito complicada, perdão é um processo. O problema é que algumas denominações religiosas, eu não sei se uma boa parte delas, né, ensina o princípio do perdão de uma forma meio infantil e manipuladora. Eu vou explicar por quê. Porque o perdão, por exemplo, eu conheço uma pessoa que era da minha confiança e ela me roubou, né? Ela me roubou, pegou meu dinheiro, roubou, ficou meses, depois ela voltou, pediu desculpas, né? Me deixou numa situação difícil, né? Todos esses meses aí que ela sumiu. E daí ela, olha, me desculpa, Bia, toque o dinheiro, me devolve o dinheiro, tal, tudo, não vou fazer mais isso. Ok, tudo bem, né? Eu perdoo ela, né? Mas, se fosse você e ela me pedisse dinheiro de novo, daí, eu vou precisando de outro dinheiro, daí ela pedisse lá, você ia emprestar? Sabendo desse histórico, eu já fico meio com o pé atrás. Eu não empresto mais. Por quê? Porque a confiança, ela foi quebrada, o elo de confiança foi quebrado, totalmente quebrado. Mas o legal que você está falando é que não é por isso que não dá para perdoar, mas sim, então, tem o que aquele é outro... perdão, né? O perdão é um livramento da mente, né? De você ter aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, né? Que fica aquele sentimento negativo que você tem contra a pessoa, porque ela te causou mal. Com razão, com motivo. Você tem o direito de sentir isso. O problema é isso, é que muitas denominações ensinam pra gente que quando a pessoa ela faz ela nos prejudica, alguma pessoa nos prejudica, é pecado, você não pode sentir raiva dela, você não pode ficar com ódio dela, você não pode ter rancor dela, você não pode ficar triste com ela, porque se você ficar triste com ela, se você ter raiva dela, você é a culpada. O pecado dela vai cair na sua cabeça. E acontece. E não é assim, não. As pessoas pensam não é assim, não. É. Na psicanálise, ensina que você precisa sentir. O que você não sente, o que você coloca para baixo do tapete, vai lá para o inconsciente e a qualquer momento, em algum momento da sua vida, cedo ou tarde, vai se manifestar da pior forma possível. Seja ou por alguma doença, ou por alguma atitude extrema, que explodiu, você não aguentou mais, virou uma panela de pressão, sabe? Sim. Então, você tem que sentir, sim, é um direito seu. A pessoa te magoou, a pessoa te punhalou pelas costas, te prejudicou, causou algum dano para você, é normal, você é humano, você vai sentir raiva, você vai sentir rancor, ódio, sei lá, tristeza, ressentimento com a pessoa, e você tem o direito de sentir. Sinta, né? Mas depois não fique arrastando isso pro resto da sua vida, porque isso daí vai causar mal e dano para você, se você condicionar a sua vida com um sentimento de rancor. Sabe assim, ficar aquela pessoa que nunca mais esquece e ela vive nesse ciclo, nesse looping de só lembrar da pessoa que te causou mal. Tipo assim, a pessoa está lá longe, está lá de boa, está vivendo a vida dela tranquila e você tá com aquela dor que você não esquece nunca mais. E você vive arrastando, é como se tivesse um fantasma arrastando correntes. Então, o perdão é isso, o perdão faz você livrar dessas correntes. Só que não significa que você precisa ter elo de novo com a pessoa. Não significa que você precisa confiar novamente com a pessoa e ter a proximidade com ela e ficar, pode vir aqui na minha casa tomar um cafezinho aqui comigo? Não. Então seria mais ou menos assim, não leve esse peso nas costas. Sim. E perdoe, mas eu não preciso tropeçar na mesma pedra que eu já tropecei de novo. Correto. Exatamente. Mas é preciso você limpar esses sentimentos negativos que você tem a respeito da pessoa. É isso que é o perdão. Entendeu? Deixa ela viver a vida dela, né? Ela te prejudicou? Ok. Deixa que o universo, as leis do universo, a vida mesmo, faça ela ter as consequências do que ela fez. Eu acredito que cedo ou tarde terá, mas não é você que vai sujar suas mãos para isso. Né? Deixa ela ver, entendeu? Por ela mesma.
e vai viver sua vida. Esquece a pessoa. Quanto mais você lembra, mais você vai estar remoendo a sua dor por dentro. E isso te adoece, causando até, sei lá, até um câncer. Vira patológico, né? Agora, você não é obrigado a confiar nela de novo, a conviver com ela de novo. Entendeu? Você pode perdoar ela sim, não ter mais nenhuma raiva, só que assim, cada um cuidando da sua vida. Bia, é tão importante o que você está falando, e eu sei que alguém que está do outro lado da telinha pode estar pensando, porque tem muita gente que não perdoa pessoas porque foi muito machucado com as coisas que as pessoas fizeram. Mas a dica que você está dando é muito boa, porque a pessoa pode estar do outro lado falando assim, poxa, então quer dizer que eu posso perdoar, mas eu não preciso mais ter proximidade, confiar de novo. Não. Mas não arraste de verdade esse sentimento que é muito prejudicial. Você tem que se livrar desse sentimento. Terapia ajuda muito. Então, na dúvida, não sei lidar com esse perdão, procura o terapeuta. Desabafar, falar mesmo. Né? A psicanálise não é a cura pela fala, então você vai falar. Só que a diferença, que você, por exemplo, você vai falar para uma pessoa, um amigo de bar, na mesa de bar, é que o psicanalista ele tem ferramentas, né, e técnicas profissionais para saber te escutar. Já uma pessoa numa mesa de bar, e você vai ficar com todas as mágoas lá, ele vai ser só um ouvinte comum, né? Às vezes, sei lá, é assim mesmo, bola para frente, né? O psicanalista ele tem ferramentas, ele estudou, ele sabe, né? Qualquer terapeuta da área profissional competente vai saber te escutar de forma analítica, de forma profissional, para poder fazer com que você tenha insights, para ver o que você pode fazer. E com isso que a pessoa se redescubra e consegue o autoconhecimento. No caso, por exemplo, psicólogo, tem psicólogos que dão até conselhos, né? Dão conselhos porque ele mexe com o quê? Com o comportamento humano. Já o psicanalista, ele pode te dar conselhos? Tem psicanalista que dá conselhos. Mas, geralmente, o psicanalista te dá conselhos para estimular insights, novas ideias, novas percepções de pensamento. Daí você que vai encontrar a solução para os seus problemas. Não é o psicólogo, o psicanalista que vai chegar e falar assim, olha, vai dar receitinha de bolo pronta, né? A receitinha de bolo pronta é maravilhosa, porque o que ela faz? Ela faz você ser condicionado, né? Na verdade, e às vezes a receitinha de bolo pronta, às vezes não vai dar o que você estava esperando, não vai ser, vamos dizer assim, não vai solucionar. Por isso que às vezes a resposta está dentro de você. Entendeu? Cada caso é um caso. Uma coisa legal que você está falando, eu fiquei lembrando aqui, quando a gente faz as sessões por aí, né, com o pessoal de terapia, se você ainda não fez terapia e está assistindo a gente aqui, tem essa experiência. Tanto é porque a gente sempre fala que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, seja por problemas emocionais aparentes ou não. E é interessante o quanto você fala na terapia e você vai se ouvindo. Né? Olha que legal, você fala, você vai perceber isso o dia que você ainda não fez terapia, e se você faz, você sabe disso. Você fala e você se ouve. Olha como você vai aprendendo com você. E é lógico, com a escuta profissional do psicanalista, como você falou, que vai conduzindo, né, batendo essa bola para que a pessoa consiga ali buscar o autoconhecimento do que ela mesma está trazendo. Né? Mas que legal. Tem outra pergunta aqui, reflexiva sobre a vida, né, que a gente está falando sobre isso. Olha que legal. Como lidar com o medo do desconhecido, Bia? Essa é brava, né? Se me permite também falar sobre como lidar com o medo do desconhecido, né? Eu confesso, eu sou uma pessoa bem medrosa. Então, eu trabalho isso. O medo ele é muito forte nas pessoas, né? Porque tem os principais medos do mundo aí, né? Medo do... Eu acho que tudo... Não, todo mundo não sei, mas uma boa parte tem medo da morte. Acredito que sim. Porque a morte, eu acho que a coisa mais desconhecida que pode ter na nossa vida é a morte. Há muitos anos atrás, Bia, eu fui fazer um curso de oratória e eu lembro que o professor lá, no dia, ele estava falando que os dois principais medos dos seres humanos, né, naquela época, quando ele falou, era o medo da morte e o medo de falar em público. Aí eu fico pensando a respeito disso, pode ser verdade, viu? Porque as pessoas têm muito medo. Mas, brincadeiras à parte, o medo ele é muito desconfortante, o medo do desconhecido.
Sabe por quê? As pessoas às vezes vão passar por alguns desafios que elas ainda não passaram. Né? A gente dá o exemplo de vou fazer uma viagem para outro país, nunca fiz isso, mas pode ser benéfico para ela, experiência, ela vai, sei lá, alguma coisa que ela vai fazer, e ela pode estar com medo de fazer, mas pode ser benéfico. E esse controle, a gente falou também sobre equilíbrio emocional, e a pessoa deve buscar isso para que não fique muito preso com o medo desconhecido. Tem coisa que ela tem que ter medo de verdade, que é a proteção dela. Mas, o medo, ele paralisa. Ele deixa você sem andar. Ele faz você paralisar, você estagna. E até retrocede. Porque, na verdade, quando você para, você não está estagnado, você está retrocedendo. Então, o medo também é uma forma de manipulação. Deixar todo mundo com medo. Porque quando a pessoa fica com medo, ela não consegue fazer nada, ela não tem atitude. Ela fica paralisada. Entendeu? Ela fica cega também. Ela não enxerga, ela não consegue enxergar a realidade. Daí é mais fácil ser enganada também. Né? Então o que a pessoa deve fazer é aceitar que coisas desconhecidas vão cruzar a sua vida. E às vezes ela tem que fazer a mensuração até onde ela pode ir, mas não fazendo o medo travar, para coisas às vezes importantes que ela deve passar por aquelas experiências, né, até para crescer. Vem muito com o que a gente está falando aqui, viu, Bia? Que legal. Assim, medo da morte é normal. É inevitável, mas é normal. Mas eu acho que a gente não pode viver em função disso. É como eu falei, viva o presente. Viva um dia de cada vez, sabe? Viva o teu presente da melhor forma possível para que o futuro possa ser bom. Da melhor forma possível. Sim. É a lei da semeadura e da colheita, né? Geralmente, se você faz de tudo para ter um bom presente, com certeza o seu futuro é consequência do seu presente. Sim. Será consequência. É muito importante. Mas não tenha medo, principalmente deixar de fazer coisas que vão te engrandecer, que vão fazer você evoluir, trazer por causa de medo. Você enfrenta. Você tem que enfrentar. Entendeu? Freud sempre fala, né? A partir do momento que você nasce, é a mesma coisa de sair na chuva para se molhar. Você vai ter que se molhar. A pessoa tem que saber que erros vão cruzar. Ela vai passar por erros em algumas decisões, sim, mas isso não dá para ter medo, né? É aquele negócio, né? Acho que a gente estava até falando nos bastidores aqui. O conflito é bom. Isso. Às vezes você vai encontrar conflitos, mas ele é bom, porque ele vai te dar resiliência, e ele vai te dar força e vai fazer você crescer. Então o conflito faz parte do desenvolvimento da psique humana. Então o equilíbrio emocional acho que ajuda muito nisso aí, viu, Bia? Sim. Uhum. É aquele negócio, né? A gente estava falando nos bastidores do Roberto Justus, né? Que ele deu uma declaração uma vez como empresário, que o sucesso, a pessoa ter sucesso, não é aquela que acerta mais, mas é aquela que erra menos. Então vem da experiência, do equilíbrio, né? Então você que está aí do outro lado, controle um pouco esses medos, se precisar de ajuda de uma terapia, acho que é o melhor a ser feito, caso você não consiga fazer isso sozinho, né? Qual que seria a próxima aqui, Bia? Deixa eu dar uma olhadinha. Se você encontrar primeiro. O que é necessário para construir relacionamentos saudáveis? Puxa, que legal. A gente teve um episódio aqui no Vamos Pensar sobre relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis, né? Como você constrói isso aí? Acho que vai muitos itens, né, para um relacionamento saudável. Sei lá, confiança. Você tem que transmitir algumas coisas para que você tenha relacionamento, amigos, pessoas de casa. Eu acho que começa assim, para você conseguir ter relacionamentos saudáveis, primeiro as pessoas têm que ver como você se trata. Você se trata bem? Ou você é aquela pessoa que se trata mal, não se cuida, aquela pessoa que toda hora fica se autodenegrindo, falando mal de si mesmo? As pessoas observam isso, e a maneira como você se trata, a maneira como você fala de si mesmo, se retrata, é o sinal que você está dando para outras pessoas de como elas devem tratar você. Elas automaticamente, inconscientemente, se ela fala isso dela, né, que ela é uma tonta, que ela é uma burra, que ela é feia, que ela não sei o quê, né, então se ela fala isso dela mesma, então eu posso falar o que eu quiser dela também.
Eu vou tratar ela mal. Ela se tratar mal, vou tratar ela mal. Então, esses relacionamentos saudáveis que você está dizendo, não é só parte da pessoa, como eu me relacionamento, a parte minha para outra pessoa, é como eu também me apresento para os relacionamentos. Com você. Com você. Uma pessoa mais autoconfiante, com uma autoestima. Uma pessoa com postura firme, uma postura... Mesmo tudo bem, ninguém tem autoestima perfeita. Ninguém tem. Ninguém tem. Mas só que você tem que cuidar dela. Né? Você tem que cuidar dela, não quer dizer que, tudo bem, eu tenho umas inseguranças ali, umas seguranças aqui, mas isso não significa que eu tenho que me largar e desistir de mim. E não significa também que eu tenho que deixar os outros me transformar num capacho. Então eu tenho que ter postura, né? Eu tenho que colocar arestas, né? Até limites, né? Para as pessoas me respeitarem, né? O que eu tem brincadeira que é legal, tem brincadeira que eu não gosto. Né? E é isso aí. Eu acho que começa primeiro com você, a maneira como você se cuida, a maneira como você se trata, a maneira como você se prioriza, porque daí as pessoas vão ver que você é uma pessoa que se prioriza. E se você sabe se priorizar, você vai conseguir também priorizar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, respeitar outras pessoas, saber ouvir outras pessoas. Enfim, é uma coisa que começa primeiro de você. Não tem como. Tipo assim, amar o próximo como a ti mesmo. Mas primeiro, primeiro ame você mesmo. Se você não consegue se amar nem você mesmo, como é que você vai conseguir amar um desconhecido? Impossível, não dá. Não tem como. Então tem que começar com você. Então eu consigo ter relacionamentos saudáveis pela maneira como eu me apresento. E como a maneira como você se trata. Né? Existe uma síndrome que chama a síndrome da menina boazinha. Ou pode ser menino boazinho também, bonzinho também. Que é aquela pessoa que ela é muito carente, muito insegura, e ela quer agradar todo mundo. Mas para ela agradar todo mundo, às vezes ela passa por cima das suas próprias necessidades e dos seus próprios interesses, se prejudicando, se anulando. E só fazendo o que os outros querem, e não simplesmente fazendo o que ela quer também, entendeu? Que acontece que, às vezes, na infância, incutiram na nossa mente que se você vai atrás dos seus objetivos, você é uma pessoa egoísta. Você não é egoísta se você vai atrás dos seus objetivos e se você se prioriza. Isso não é egoísmo. Compreende? Sim, acho que o pessoal está entendendo. É diferente. Você tem que se priorizar assim, você tem que se cuidar, para que você possa ter capacidade de poder ajudar outras pessoas da maneira cabível que você consegue. Com isso, os relacionamentos se tornam mais saudáveis. Você deu essa dica. Sim, exatamente. Nossa, é muito importante isso, viu, Bia? Porque às vezes eu acho que o problema da sociedade é relacionamentos, assim, se não em grande parte, né? Porque as pessoas se relacionam, a vida é relacionamento, desde a época dos homens das cavernas, eles viviam juntos, se relacionando, aí hoje cresceu numa sociedade. O ser humano é um animal sociável. Por mais que você seja antissocial, mas se você não consegue ficar 100% sozinho, tipo um eremita, totalmente recluso, sem contato com pessoas, você enlouquece, você adoece mentalmente. Então, você precisa de conexão. O ser humano precisa de conexão. Ele precisa de contato humano. Contato humano, contato visual, calor. É necessário. Faz parte da vida dele, senão ele adoece. Até falar claramente, né, quando a gente fala e dá uma maneira que possamos ser compreensivos, até isso é um item que a pessoa pode se relacionar saudável, né? Às vezes ela tem que falar claramente as coisas e as suas ideias. Se comunicar, acho que foi falado no a gente falou acho que no programa passado, no inteligência emocional, né? A gente falou sobre isso. Inteligência emocional. Saber se comunicar, saber ouvir, saber falar. Tá vendo? É um esforço que as pessoas conseguem fazer, mas elas conseguem ter uma boa vida seguindo algumas dicas assim, né? Lembrando sempre, não tem a receita de bolo, mas cada um consegue se adaptar ali à sua forma. Então, tudo que você está ouvindo aqui, talvez não é a receitinha como a terapeuta Bia disse, mas leva você a pensar a respeito dessas coisas, né?
Nossa, que importante, viu, Bia? Eu acho que esses itens que nós... Nem vai dar tempo de a gente ler todos os itens, né? Embora que a gente trouxe mais itens a respeito da vida. Mas eu acho que foi bem proveitoso, né? O que você achou das coisas que a gente falou aqui, Bia? Importante, né? Bem proveitoso, sim. A gente, na verdade, deu uma pincelada, né, em algumas coisas. E a gente tem que colocar em prática, pensar um pouco a respeito também, né? E ver que área da sua vida que você pode melhorar, né? Onde que você está com dificuldade, né? Por que você está com dificuldade? O que está acontecendo? É tudo uma reflexão ali. É óbvio que também você não precisa ficar com culpa, se culpando, porque ninguém é perfeito. As coisas vão se encaixando na nossa vida passo a passo, degrau por degrau. Então, não se julgue ou se culpe, porque às vezes as coisas não estão andando da maneira como você gostaria que andasse, né? Apenas continue seu caminho, que as coisas vão aos poucos dando certo. Porque o sucesso... Não desista. Seja constante. É um bom conselho, Seja constante. Às vezes as pessoas vão fazer tudo correndo. Não, que faça devagar, mas constante. Né? Às vezes as pessoas procuram o sucesso da vida, a gente deu um monte de dica aqui hoje, porque, por exemplo, a gente não chegou lá, talvez não dê tempo, né, por causa do tempo aqui, mas, por exemplo, o sucesso na vida das pessoas. Tem pessoas que procuram, por exemplo, sucesso pessoal além das realizações materiais. Né? Só pra gente dar uma pincelada sobre isso, Bia, que é o último item, foi lá no último item uma vida de sucesso? Por exemplo, para ela ter uma vida de sucesso sem ser só conseguir as coisas materiais, né? Como que a pessoa consegue ter uma vida de sucesso? Eu imagino que ela, colocando tudo que a gente falou aqui em prática, né? Colocando ela mesmo para cima, mostrando que ela consegue ser uma boa pessoa, e sem ser só nas coisas que ela consegue comprar, por exemplo, né? O que você acha disso? Eu acho que uma vida de sucesso é uma pessoa viver em paz, ter paz na vida e estar do lado das pessoas que ela gosta. Eu acho que isso é uma pessoa de sucesso, sabe? E ter liberdade para fazer o que ela quer, o que ela gosta, tanto com as pessoas que ela gosta, tendo paz e tendo liberdade, eu acho que é o sucesso. Acho que isso daí se resume em tudo. Que bacana, né? Porque não adianta nada, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, né? Mas você não tem paz. Você tá sozinho, sei lá, não tem ninguém que gosta de você de verdade, né? Sei lá, odeia todo mundo, tem, sei lá, não sei, né? O que adiantou então ser a pessoa mais rica do mundo? A gente já ouve casos, né? Assim, acho que muita gente já ouviu. A riqueza é ótimo, porque ela vai te dar liberdade. Mas não quer dizer que a felicidade está plena, né? Mas você precisa ter paz. Se você não tem paz, fica difícil ali você ter tranquilidade na vida, né? Paz consigo, paz com os outros. Então, guarde essas dicas que a gente falou. Deixe seus comentários também se surgiu alguma dúvida aí, que eu e a terapeuta Bia vamos ler nos próximos programas e trazer para cá. Que legal, Bia. Obrigado pelas suas considerações, né? Acho que foi bem proveitoso quem está aí do outro lado. E é isso, né? Acho que o nosso tempo acabou. Mas que legal, né? Então estaremos aqui nos próximos programas, eu e a terapeuta Bia, trazendo mais assuntos a respeito de algo tão importante que é o nosso emocional, nossa saúde mental. E por isso eu te digo, vamos pensar?